Hoje nós vamos iniciar nossa aula sobre a leucemia. Então, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona esse mecanismo, né? Que no caso é um tipo de doença ocasionada no sangue e, na verdade, algumas pessoas chamam a leucemia de doença do sangue. Então, o aumento do número de glóbulos brancos no sangue ocasiona, no caso, ou uma infecção ou uma leucemia. E, na verdade, a gente ainda não teve aula presencial sobre isso, né, para falar um pouco sobre a infecção, mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês direitinho. Então, o que na verdade é o câncer? O câncer, quando eu expliquei para vocês lá no primeiro bimestre, é uma alteração no DNA das células. Não foi isso que eu expliquei? E aí, não precisa ter medo de falar não, gente, pode falar, tá? Normal, ajam naturalmente. Então, o câncer é uma alteração no DNA das células e essas células elas ficam se reproduzindo descontroladamente. Elas ficam, na verdade, se multiplicando em excesso. E é isso que ocorre com a leucemia. Então, na leucemia, há o aumento do número dessas células, né, de glóbulos brancos. Qual é o outro nome que a gente dá para glóbulos brancos? Leucócitos. Mas não é somente nas células que isso acontece. Isso também vai acontecer na medula óssea. Eu ainda não expliquei para vocês o que é medula óssea, né? Ainda não. Então, mas aqui na parte quando eu falar sobre a leucemia, vocês vão entender mais ou menos o que é a medula óssea. Eu já fiz uma gravação de aula referente ao sistema linfático, e inclusive eu vou revisar com vocês sobre isso. Então, no caso, a leucemia ela é ocasionada devido a essa alteração na medula óssea e no sistema linfático. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas imagens aí. Uma pessoa que é normal, que não tem leucemia, não tem câncer, no caso, de sangue, ela vai ter, no caso, uma quantidade boa de hemácias, como vocês podem observar, mas o número de leucócitos também está normal, né? Você pode ver ali que nós temos 4 células de leucócito. Quando a pessoa tem leucemia, ela tem muito mais células do que o normal. Ela tem muitas células. Isso aqui não é um ponto positivo. Mas aí não quer dizer que se, por exemplo, você fizer um exame de sangue, você tiver com as células em grande quantidade de leucócito, não quer dizer que você está com leucemia. Possa ser que seja só uma infecção. E que isso pode se estabilizar. Na leucemia, isso não se estabiliza, tá bom? Mas para que, na verdade, uma pessoa ela receba um tratamento para a leucemia, ela tem que, na verdade, fazer vários tratamentos. Que tratamentos são esses? Quimioterapia, que na verdade é um medicamento, né, que a pessoa vai receber, são vários medicamentos para matar as células que estão erradas, que estão cancerosas. E também a pessoa pode realizar o processo de radioterapia. Então, todos esses dois processos, tanto da quimio quanto da radioterapia, é para justamente destruir essas células que são ruins nessa situação. O que pode ocasionar a leucemia? Pode ser fatores genéticos, se na sua família tiver uma pessoa que tenha leucemia, provavelmente você terá, ainda mais se for mais próximo de você, por exemplo, seus avós ou seus pais. Mas isso não é uma regra. Se você conseguir descobrir antes, né, que você tem probabilidade de ter leucemia, você pode tratar antes do câncer aparecer. Mas quer dizer então que pelo fato de eu não ter um familiar na minha família, quer dizer que eu nunca vou ter leucemia. É errado. Você pode ter, mesmo você não tendo a hereditariedade na sua família. Por exemplo, vírus podem causar mutações nas células, fazendo com que uma célula seja cancerosa e você provavelmente pode ter leucemia. Radiações, quem já assistiu aquela série Chernobyl sabe o que significa radiação. Substâncias químicas também, principalmente a alimentação. Tudo que a gente come também pode se converter em câncer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come. E no caso... Oi? Também. Oi? Na maioria das coisas que não são naturais, que são de
de indústria, industrializado, pode causar câncer, tá? Não é assim, eu vou comer uma bolacha recheada aqui, eu vou ficar com câncer. Também não é assim, né, gente? Vamos exagerar. Isso é uma coisa, como eu posso dizer, gradativa. É ao longo dos anos. Pera aí, rapidinho. O Douglas está perguntando. O que é? Aí eu não estou entendendo nada que o Douglas está falando. O que ele disse? Aí, provavelmente você terá. São várias coisas. Por exemplo, a pessoa, ela, no caso, ela pode ter hemorragias internas. E, não, queda do cabelo é devido à quimioterapia, porque o medicamento ele deixa o seu cabelo enfraquecido. Tá? O sintoma principal também pode ser anemia, pessoa, porque a medula óssea não está produzindo as células corretamente. Além dela ter a leucemia, ela pode ter anemia. E existem vários efeitos colaterais. A pessoa pode ficar fraca, ela pode desmaiar, ela pode ter o sistema imunológico comprometido, né? Porque, querendo ou não, as células do sistema imunológico dela estão incorretas. Então, o sistema imunológico não vai funcionar direito, então ela pode ter vários problemas de infecção, várias coisas. Bom, em alguns casos, a pessoa que tem leucemia, ela precisa de um transplante de medula óssea. Para quem não sabe, gente, medula óssea, o próprio nome já diz, né? Medula do osso. A medula, ela faz o nosso sangue, ela produz o nosso sangue. E a medula, ela fica dentro dos nossos ossos. E a maioria dos nossos ossos longos, né? Maioria não, né? Praticamente todos, produzem as células sanguíneas. Eu ainda não cheguei nessa parte, né? Que falei de medula óssea. E o que acontece numa pessoa que tem leucemia? Essa pessoa, ela tem a medula óssea errada. Ela produz células de forma errada, tá? E aí, pelo fato dela produzir essas células de forma errada, ela fica com esse quadro aí de aumento do número de células incorretas também, tá? E às vezes ela precisa, aí no caso de uma pessoa que faça a doação dessa medula. Eles colocam uma agulha desse tamanho aí dentro do teu osso, geralmente na bacia, e nos ossos que tem medula, e eles retiram a tua medula, tá? Fazem a retirada e depois desse processo eles, né, vão doar essa medula para outra pessoa. Ah, mas eles colocam onde essa medula? Eles colocam geralmente dentro da medula da pessoa mesmo, dentro do osso da pessoa, tá? Então aqui você pode observar nessa imagem que, no caso, a agulha é enfiada aqui na parte da bacia e a outra pessoa recebe a medula aqui, né, nesse outro osso, tá? Sim, tá? E esse negócio de célula-tronco a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente for falar de genética, essas coisas, vocês vão entender o que que é. Com anestesia. Mas mesmo assim, depois que passa a anestesia, fica doloroso ainda. Fica um processo doloroso. Porque o teu osso meio que foi danificado ali. Né? Você colocar um pedaço de ferro dentro do teu osso aqui para retirar a tua medula é doloroso. Ah, mas aí eu vou ficar sem medula? Não, você não vai ficar sem medula. Ela vai se regenerar. Só que, lógico, que a sua medula, pelo fato de ser normal, ela vai se regenerar de forma correta, tá? Não é como nas pessoas que têm leucemia. Então, na próxima aula gravada, a gente vai falar sobre plaquetas e trombócitos, tá bom? Na verdade, é a mesma coisa. Vocês vão entender a função das plaquetas.